Olá a todos! Algumas pessoas, depois de baterem as cabeças ou terem um ataque cardíaco, infelizmente perderam, em alguns casos, a capacidade de fazer as coisas mais simples na vida, como caminhar, falar ou comer por conta própria. Mas, em alguns casos, um acidente pode mudar o destino de uma pessoa, transformando a sua personalidade, tornando-a mais inteligente, esperta ou talentosa. Os neurologistas acreditam que isto acontece porque, após qualquer trauma, as redes neurais se reorganizam sozinhas. Novos neurônios que estavam inativos antes podem começar a trabalhar de uma maneira incrivelmente nova. Porém, prever as consequências de um acidente é impossível. Então, se você pensou em correr por aí e bater a cabeça contra a parede, nós imploramos que você não faça isso. Se o seu sonho é acordar um dia sendo um matemático talentoso ou um violonista habilidoso, então você só precisa estudar duro. E este dia chegará. Aqui estão 5 histórias de pessoas que adquiriram superpoderes depois de sofrerem um acidente. Vamos começar. Jason Padgett. Antes do seu acidente, Jason, de acordo com suas próprias palavras, era um cara festeiro e beberrão. As poucas coisas que ele aprendeu durante o ensino médio eram todas relacionadas ao seu conhecimento matemático. Quando ele estava com 30 anos, 2 arruaceiros estúpidos bateram nele em um bar de karaokê. Quando ele acordou no hospital no dia seguinte, ele descobriu que os objetos ao redor dele tinham se tornado um conjunto de fórmulas matemáticas. A sinestesia, produto do acidente, abriu para Jason as portas de um mundo de regras matemáticas e figuras geométricas. Então ele começou a desenhar tudo o que ele via. Apesar de uma parte do cérebro estar danificada, outras partes do cérebro, geralmente inativas, começaram a trabalhar como uma forma de compensar o dano. E, em uma feliz coincidência, os seus novos neurônios fizeram do Jason um gênio da matemática. Ken Walters. O Ken Walters costumava trabalhar como engenheiro até 1986, quando ele se aposentou antecipadamente por causa de sua deficiência. Um terrível acidente o deixou em uma cadeira de rodas para sempre. Você pode pensar que as coisas não poderiam piorar, mas então o Ken começou a sofrer de depressão. E em 2005 ele teve um AVC. Apesar disso, este incidente veio junto com um grande presente artístico extraordinário. Ele ficou espantado em descobrir que os seus designs mecânicos não eram rabiscos aleatórios, mas, em vez disso, pareciam ter sido feitos por um computador. Apesar de ele não ser muito fã de arte, o Walters começou a trabalhar em sua nova habilidade. Como resultado, ele abriu a sua própria empresa de software e, aos 51 anos, ele foi convidado pela EA Games para trabalhar com eles. Magneto Kid. Um dia, ao voltar da escola para casa, o menino de 12 anos, Nikolai Kryaglitchenko, se apoiou em uma lâmpada na rua e acidentalmente tocou um cabo danificado, tomando um baita de um choque. A incrível descarga eletrostática jogou o menino longe, do outro lado da estrada. Apesar disso, o pobre menino levantou e se forçou a ir para casa. No dia seguinte ao acidente, ele descobriu que os objetos de metal da casa estavam sendo atraídos para o seu corpo e suas mãos. Graças ao seu novo superpoder, Nikolai se tornou o menino mais popular em sua escola. Os seus colegas começaram a querer vê-lo em ação. Nesta situação desagradável, este menino russo normal se tornou um verdadeiro super-herói. E ele é ainda mais legal do que os heróis dos quadrinhos, pois ele é de verdade. Tommy McHugh. Com pouca idade, o Tommy ficou viciado em heroína. Ele costumava cometer pequenos crimes para ganhar algum dinheiro e comprar mais pó. Apesar disso, aos 51 anos, depois de um derrame que afetou os 2 hemisférios cerebrais, McHugh descobriu subitamente o artista que havia dentro dele. Quando ele saiu do hospital, tudo o que ele queria era pintar e escrever poesia. Pouco a pouco, as paredes da casa do Tommy se tornaram pinturas vanguardistas. O ex-criminoso descobriu de repente o seu lado mais sensível, tornou amante de gatos e quase chorou no dia que ele matou um inseto por acidente.
Lembrando demais, uma jovem mulher, que prefere não dizer o seu nome, nos contou a história de um acidente quando estava esquiando nas férias. Como resultado, suas capacidades mentais mudaram profundamente. De acordo com a mulher, ela caiu de maneira brusca enquanto ela esquiava, mas não sentiu dores ou náuseas, como geralmente acontece neste tipo de situação. Apesar de um pouco de dor de cabeça e uma clavícula quebrada, ela continuou a esquiar. Porém, algumas semanas depois, ela começou a sentir que a sua visão e a sua percepção do mundo estavam mudando consideravelmente. Ela era capaz de lembrar de todos os detalhes de todos os lugares que ela já havia visitado. Mas isso não foi tudo. Ela ganhou a capacidade de desenhar perfeitamente cada prédio que ela já havia entrado ou pelo menos passado na frente. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe.